Estão começando as aulas do primeiro ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática. Olá! Estamos novamente aqui aprendendo e ensinando matemática. E estamos aprendendo coisas novas. Temos que estar prestando atenção sempre. Toda aula de matemática ou qualquer outra aula que nós tenhamos, ou na escola ou aqui pela TV, nós sempre temos um objetivo. Qual será o objetivo da nossa aula de hoje? Vamos acompanhar? Resolver problemas de adição relacionados às ideias de juntar e acrescentar. Novamente, vamos estar trabalhando com números, mas aí nós vamos estar com a ideia de juntar e acrescentar. O que será que isso vai significar na nossa aula de hoje? Para começar a nossa aula, vamos pedir ajuda, hoje não de uma parlenda, hoje nós vamos pedir ajuda de uma história. E a história que nós vamos acompanhar, preste atenção lá na tela. Nós vamos ouvir uma história do livro que foi retirado da Tatiana Belink, O Grande Rabanete. E aqui nós temos a imagem de algumas dicas do que como vai ser a nossa história. Vamos acompanhar a nossa história lá na bancada? Aqui nós vamos acompanhar a nossa história. Vamos ver lá? Como era mesmo o título da história? O Grande Rabanete. Então vamos ver como que começou a história. O vovô saiu para a horta e plantou um rabanete. O rabanete cresceu e ficou grandão. O vovô quis arrancar o rabanete para comer na hora do almoço. Então, o vovô não conseguiu retirar o rabanete da terra. Ele chamou a vovó. A vovó segurou no vovô, o vovô segurou no rabanete e puxa que puxa e nada do rabanete sair da terra. Então, a vovó chamou a neta. A neta segurou na avó, a avó segurou no vô, o vô segurou no rabanete e puxa que puxa e nada do rabanete sair da terra. Então, a neta chamou o totó. O totó segurou na neta, a neta segurou na avó, a avó segurou no vô, o vô segurou no rabanete e puxa que puxa e nada do rabanete sair da terra. Então, o totó chamou o gato. O gato segurou no cachorro. O cachorro segurou na neta, a neta segurou na avó, a avó segurou no vô, o vô no rabanete e puxa que puxa e nada do rabanete sair da terra. Então o gato chamou o rato. O rato segurou no gato, o gato segurou no totó, o cachorro na neta, a neta na avó, a avó no vô, o vô no rabanete e ploft, o rabanete saiu da terra. Mas o rabanete era tão grande, que o ratinho disse assim, eu sou mais forte, fui eu que consegui tirar o rabanete da terra. Mas o vovô, com toda a sabedoria, disse, não, foi a união de todos que fez com que o rabanete saísse da terra. Então agora todos nós vamos comer o grande rabanete no nosso almoço. E assim aconteceu. Todos almoçaram junto, comeram o grande rabanete e ainda sobrou um pouquinho do rabanete para uma minhoquinha que passava por ali e acabou também comendo do grande rabanete. Então a história conta aqui precisou da união de vários personagens para concluir a nossa história. Bacana a história do rabanete, não é? E aí, o que será que o rabanete vem trazer para nós com essa história? Vamos ver lá. Aqui nós temos diversos personagens. Quando estava aqui, só o vovô na história. Nós temos um personagem. Quando a vovó chega, agora nós
aumentamos a quantidade. Chegou mais um. Agora eu tenho 2 personagens. Aí não foi suficiente só a vovó com o vovô. Precisou chegar mais alguém. Chegou mais a neta. Então agora eu tenho 2, 3 personagens. Agora eu tenho a quantidade 3. Juntando, chegando, mais um, aumenta a quantidade. A quantidade que eu tinha, com mais um, muda para uma nova quantidade. Aí chegou o totó. Agora eu tenho 2, 3, 4 personagens. Quando chega mais um, acrescenta, aumenta a quantidade. Juntou-se mais um. Aí juntou também o gato. Agora eu tenho 2, 3, 4, 5. 5 personagens. Então, cada vez que chega mais um na minha contagem, a quantidade muda, aumenta. Aí chegou o rato. Agora eu tenho 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho a quantidade 6. Qual é a quantidade total de personagens que eu tenho na minha história? 2, 3, 4, 5, 6 personagens na história aqui contada na bancada. Então, o que aconteceu? Cada vez que chegou um personagem, aumentou, mudou a quantidade. Aumentando a quantidade, nós percebemos que o número muda também. Vamos ver então, como que eu posso fazer este juntar? Aqui nós fomos juntando um elemento a mais, formamos uma nova quantidade, certo? E se eu tivesse que, vamos dizer assim, quantidades diferentes para eu juntar? Não seria acrescentar, seria juntar as quantidades. Vamos ver como que ficaria isso aqui. Eu tenho aqui alguns rabanetes, que a horta do vovô deu bastante rabanetes. Então, eu tenho aqui 2, 3, 4 rabanetes. Vamos colocar aqui, ó. Número 4. Tenho 4 rabanetes. 2, 3, 4. E aqui está a representação do número 4. Mas por quê? Porque agora a professora vai colocar uma outra quantidade aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. 2, 3. Então, agora eu tenho mais, esse sinalzinho representa a quantidade mais, 2, 3. Então, vamos colocar aqui o número 3. Então, eu tenho 4 rabanetes mais 3 rabanetes. Esse sinalzinho representa igual. Então, eu tenho uma quantidade aqui, mais a segunda quantidade de rabanetes aqui é igual a quanto? Quando eu coloco esse sinal igual a quanto, eu quero dizer que eu quero juntar esta quantidade mais esta quantidade. Então, vamos ter uma nova quantidade. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, agora eu tenho a quantidade 7. Então, a representação do número 7. 4 rabanetes mais 3 rabanetes é igual a 7 rabanetes. Viram que nós juntamos duas quantidades? Vamos treinar isso, então? Vamos colocar aqui, ó. Uma cenoura. 2 cenouras. 3 cenouras. 4 cenouras. 5 cenouras. Então, eu tenho a primeira quantidade para eu juntar. Vamos ver lá. Nós vamos trabalhar juntos aí. Então, eu tenho 5, a quantidade é 5. 2, 3, 4, 5. Mais quanto e mais o que? Dessa vez, nós vamos somar com outro tipo de legume. Vamos ver lá. Eu tenho, ó, 2, 3, 4 batatas. Então, eu vou colocar mais 4 batatas. Agora, eu quero saber a quantidade total de legumes. As cenouras mais as batatas. Para eu somar, ó, 5 mais o sinalzinho de mais 4. Vamos todas juntas agora. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9. Então, no total, é igual a 9. Então, aqui, 5, 1, 2, 3, 4, 5, mais 1, 2, 3, 4 é igual a 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui nós estamos juntando quantidades diferentes. Então, vamos misturar para ver se nós conseguimos descobrir uma nova quantidade. Vamos lá. Aqui nós tínhamos somado só rabanete, depois rabanetes e batatas. Então, as duas operações aqui, ó. Então, agora nós vamos fazer uma terceira. Vamos pensar aqui. A professora vai colocar primeiro aqui, ó, uma quantidade, 6. Então, vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 rabanetes. Mais, vou fazer uma salada na hora do almoço e vou usar 6 rabanetes, mais 2 cenouras. 1, 2. 2 cenouras. Agora eu quero que você veja aí em casa e conte comigo para descobrirmos qual é o total. Igual a quanto se eu somar 6 rabanetes mais 2 cenouras. Vamos lá? Já contou? Vamos ver se você acertou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ao total. Você acertou a conta aí na sua casa? Muito legal. Então, agora você vai contando e você sabe que você pode ir acrescentando mais um, como aconteceu na história, ou contando e juntando duas quantidades diferentes. E nós vamos representando essas quantidades escritas aqui, ó, na nossa plaquinha, com os números que nós também estamos treinando para escrever corretamente. Combinado? Vamos lá? E que outras formas e outras maneiras nós podemos contar? Vamos ver lá. O que nós fizemos? Com os legumes, com os personagens. E agora vamos ver com este outro material que nós temos aqui. Este material que nós temos aqui, ele é um material que às vezes a gente encontra lá na nossa escola, certo? E ele tem aqui uma quantidade que ele representa. Ó, a pecinha, essa pecinha representa 2. Como que eu sei que ela representa 2? Porque eu sei que 1 mais 1 é igual a 2. Aí a pecinha vermelha. E a 3? Ó, a pecinha 3 é 2, que eu já sabia que esse aqui representa 2, mais 1, 3. Aí no próximo, ó, o 3 mais 1, 4. No próximo, ó, 4 mais 1, 5. Então, a amarela é 5. Já sei que é 5, mais 1, 6. 6 mais 1, 7. 7 mais 1, 8. 8 mais 1, 9. E essa unidade aqui, este 1, ajudou a gente a conferir todos os valores das pecinhas. E se eu perguntasse para vocês, vamos ver lá. Se eu tenho aqui a pecinha que representa o número 5. 5 mais, ó, a pecinha que representa o 2. 5 mais 2. Então, eu tenho lá 1, 2, 3, 4, 5, mais 1, 2. Quanto que eu tenho no total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos conferir? Ó, pecinha de número 7. Vamos ver lá? Bem certinho, 7. Então, 5 mais 2 igual a 7. Vamos pegar outra para a gente fazer aqui? Vamos ver lá. 3. Pecinha representa o número 3. Mais 5. 3 mais 5. 3 mais 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Juntando as duas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Será que eu tenho 8? Ó, a pecinha de número 8. Bem certinho, 8. Viram lá?
Então, eu posso trabalhar com as minhas operações, com quantidades e materiais diferentes. Então, vou desafiar a vocês agora, lembrando lá dos nossos personagens da história do grande rabanete. No começo da história, nós tínhamos lá 1, 2, 3. Tenho 3 o que aqui? 3 personagens da história. As 3 pessoas que participaram da história. 1, 2, 3. Se eu juntar os 3 animais que participaram da nossa história, vamos pegar a outra quantidade aqui, ó. 1, 2, 3. Quanto dá ao total somando as duas quantidades? Vamos ver lá? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Somando junto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E sempre indicando o número que eu estou contando para eu não perder a minha sequência, a minha contagem. Certo lá? Conseguiram observar a quantidade aqui, juntando as duas? Muito bem. Vamos ver de outra maneira as nossas contagens do mais 1. Lembram lá que nós contamos aqui no material? Agora nós vamos contar com outro material. Vamos ver lá? Você me ajuda aí e a professora vai organizando aqui. Então, nós temos aqui o número 1. 1. Depois do 1 vem o número 2. Então, eu tenho que ter a quantidade 1, 2. Depois do 2 eu tenho o número 3. Sempre vai contando com os seus dedinhos da mão que você não se perde. 1, 2, 3. Aqui eu tenho que ter a quantidade 3. Então, vamos lá? 1, 2, 3. Depois do 3 é o número 4. Então, vamos organizar lá? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Depois do 4 vem o... Ótimo, 5. Então, aqui eu tenho que ter a quantidade 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vai chegar mais um na quantidade. Então, vai ter 6. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu colocar mais um, 7. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais 1, 8. Vamos ver lá? Quantidade 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu acrescentar mais 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a quantidade 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sempre que eu junto mais 1 na minha quantidade anterior, aumenta a minha quantidade e muda ela. Então, aqui eu tinha 1, acrescentando mais 1, 1, 2. Quando eu acrescento mais 1, 1, 2, 3. Acrescentando mais 1, 1, 2, 3, 4. Se eu acrescentar mais 1, 1, 2, 3, 4, 5. Mais 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu acrescento mais 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu acrescento mais 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E quando eu acrescento mais 1, eu junto nessa quantidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sempre vai aumentando uma unidade, muda a minha quantidade anterior. E eu acrescento mais 1. Viram como a gente consegue ir contando de maneiras diferentes? E aqui eu juntei quantidades diferentes e acrescentamos mais 1 na quantidade anterior. E aí foi mudando, tendo uma nova quantidade. O que a gente aprendeu com tudo isso que nós vimos aqui hoje nesta aula? Vamos ver lá? Hoje nós aprendemos com a história do grande rabanete, que tinha lá os personagens da Tatiana Belin, onde os personagens foram chegando para ajudar, sempre acrescentava mais 1 no total, mudava a nossa quantidade. Quando juntamos duas quantidades diferentes, nós também temos um novo total. E isso nos ajuda a alcançar o nosso objetivo da aula de hoje. Vamos ver juntos? Resolver problemas de adição relacionados às ideias de juntar e acrescentar. Sim, nós conseguimos juntar quantidades diferentes e conseguimos acrescentar mais 1 na quantidade que nós tínhamos. E isso nos ajuda a ter o nosso total. Vejam como é importante a gente estar sempre prestando atenção e treinando essa contagem. E treinar essa contagem, muitas vezes, é juntando quantidades. Aí nós temos um número maior, uma quantidade maior, e nós podemos chegar num resultado diferente, uma nova quantidade. E é importante que você treine. Você pode treinar fazendo desenhos no seu caderno, riscos. Lembram lá que na outra aula nós contamos riscos? Então, eu posso fazer a conta acrescentando os riscos, eu posso fazer os desenhos das quantidades. Eu posso usar tampinhas para me contar, para ajudar nas operações quando eu junto duas quantidades. E eu posso também utilizar os meus próprios lápis de cor, porque eu tenho uma quantidade maior de lápis. Então, juntando, posso treinar lá. Pego uma quantidade de lápis, mais uma outra quantidade de lápis e vamos ver qual é a nossa nova quantidade. Treine lá, que eu vou treinando aqui e nós vamos aprendendo juntos cada vez mais. E sempre coisas novas. E aí, toda aula nós precisamos treinar também as nossas atividades em casa. E isso a gente faz com a tarefa, sempre com muito capricho. Qual seria a nossa tarefa da casa para casa hoje? Ajude o André a descobrir o total de cada grupo de elementos, registre cada quantidade usando um número. Então, nós temos aqui grupos com elementos diferentes e nós precisamos juntar essas quantidades. No primeiro grupo, são quantas borboletas há no total? É uma pergunta que está sendo feita. Aí eu preciso ver quantas borboletas estão no primeiro grupo, vou registrar o número que eu descobri no primeiro quadradinho. Mais, lembra o símbolozinho que nós usamos aqui? Mais a segunda quantidade. Quantas borboletas eu tenho no segundo grupo voando ali? Aí conto elas, registro no quadradinho. E aí eu vou ter um total. O total é juntar as duas quantidades. Daí eu vou contar todas as borboletas juntas e vou descobrir o número. Tem ali uma resposta em cada uma dos nossos grupos, dos nossos conjuntos. Daí eu vou pôr o número total de borboletas que eu encontrei. E isso eu vou fazer também no grupo das frutas, né, que eu tenho maçãs e caju. Vou fazer também no grupo das bolas, que tem bolas grupos de bolas diferentes. Vou contar a primeira quantidade, a segunda quantidade, registrando sempre os números. E vou ver também quantos peixes há no total. Tem um grupo de peixes, né, no primeiro momento, um grupo de peixes no segundo, e depois vou contar o grupo de peixes juntos para descobrir quantos eu tenho no total. É muito importante estar prestando atenção, marcar cada número que eu conto, né? Posso marcar fazendo um xizinho, uma bolinha, ou ir pintando. Cada elemento que eu conto no conjunto eu pintar, eu já sei que eu já contei, para não errar no final no seu total do conjunto. Combinado? Presta atenção, conta bonitinho, capricha na sua tarefa e vá treinando a escrita dos números corretamente. E manda atividade para a escola. Tenho certeza que a professora na escola vai ficar bem feliz se você caprichar cada vez mais. Conto com você nas nossas próximas aulas. E até lá! Vem aí, matemática!
Olá, professora Luzia está aqui novamente e nós estamos trabalhando com matemática. Muito bem, eu tenho aprendido muitas coisas com você. E você tem se esforçado, se dedicado, está acompanhando as aulas? Pode ser no momento que fica mais fácil para você, mas é muito importante você realizar todas as atividades. Assim nós estamos aprendendo e ensinando matemática. Toda aula nós temos um objetivo. Qual é o objetivo da aula de hoje? Vamos ver na tela? Identificar figuras geométricas espaciais pelo nome: cone, cilindro, esfera, blocos retangulares. E aí ele se divide em cubo e bloco retangular. Depois nós vamos ver essa diferença em diferentes situações. Então nós vamos estar trabalhando com geometria. E para nós começarmos esta aula, eu trouxe algumas coisinhas aqui que vão nos ajudar a perceber como a geometria está muito próxima da gente, no espaço em que a gente vive na casa da gente. Vejam lá. A professora tem aqui um boneco que foi construído com um reciclado. E este boneco, ele tem aqui diversas formas que compõem ele. Vejam lá, várias tampas com formatos diferentes. É muito importante você ir percebendo esses formatos diferentes que vão compondo o nosso personagem aqui, o nosso palhacinho. E ele ficou bem colorido e tem diversas formas, umas maiores, umas menores. Você percebeu a diferença entre elas? E daí, juntando na casa da professora, ela teve alguma ideia de reunir algumas coisinhas para que você também pudesse ir na tua casa e observando coisas que você pode construir com formas diferentes. Vejam que nós temos diversas coisas aqui. E a professora, junto com vocês, vai começar uma construção. Aqui nós tínhamos uma pronta e agora nós vamos construir uma juntas. Veja. Eu peguei uma embalagem que está vazia, aí eu juntei também mais algumas coisinhas. Vocês viram que eles têm formatos diferentes da outra embalagem? Eu vou colocar eles aqui, nós vamos usar todos. Aqui nós temos duas embalagens com o mesmo formato. Vamos tentar construir alguma coisa que dê uma forma diferente. Então a professora vai colocar aqui, vou colocar a outra caixinha também. Vocês viram que são caixas vazias que a gente às vezes encontra na casa da gente. Então lá nós colocamos algumas caixinhas. Vou prender aqui um pouquinho só para ela não... Olhem aqui. Com as duas caixinhas nós conseguimos colocar aqui, ó. Nós já temos uma forma começando a aparecer. Olha lá, peguei uma diferente. E aí eu fui colocando para construir um personagem. E aí um detalhezinho lá na cabeça do nosso personagem. Nós construímos com reciclados um personagem que poderia ser um robô. Por isso que a cabeça dele não é bem redonda como de uma pessoa. Ele tem a cabeça num formato diferente porque ele lembra mais um robô. Só que nós vemos que diversas formas diferentes que foram compondo esse nosso personagem. Nós tínhamos o palhaço que veio pronto e nós construímos um robô. Você também pode estar pensando com coisas aí na sua casa que você pode construir. Nós construímos. Só que agora nós vamos desconstruir para a gente poder ver essas formas diferentes que fizeram esta composição deste personagem. Perceberam que elas têm formatos diferentes, que as formas de cada uma são diferentes? Tem umas até que são semelhantes, são parecidas, mas tem tamanhos diferentes e às vezes a posição também diferente. Vamos lá. Devagar nós vamos tirando aqui algumas pecinhas e vamos separando para a gente ir observando. Olha lá. Esta forma aqui, ela é parecida com esta aqui? Não, porque esta aqui, ó, tem. Vamos lá devagar, eu vou tirar aqui o bonequinho para a gente não derrubar. Olha lá, ela tem duas faces que são circulares e planas, mas a outra face, ela é arredondada, o que permite que essa forma possa ficar em pé. Poderíamos dizer assim, ó, conforme o lado que eu colocar. Este aqui é um pote qualquer de um produto que a gente pode ter em casa. Tem alguns potes parecidos com esse, às vezes no armário da cozinha, da nossa casa, e a gente vai observar o formato. Nós dissemos que ele é diferente desta pecinha que nós fizemos o detalhe na cabeça do nosso robô. Por quê?
Porque essa pecinha, ela tem essa face arredondada em volta. Ela tem uma base plana circular, mas ela termina num pontinho aqui. Este pontinho, ele tem um nome, ele chama vértice, que dá este formato para esta peça aqui. Tem algumas coisas na casa da gente que lembram este formato. Vá pensando aí. Estas duas formas que fizeram as pernas do nosso robô, elas têm também esse formato circular, ó. E tem a superfície, ó, plana, que permite que ele fique em pé. E aqui a superfície dela arredondada, né? No caso, ela permite uma facilidade maior para rolar. Então, o que acontece? Esses dois, eles são bem semelhantes a esta forma, só que são outras coisas. O cilindro, aqui nós encontramos às vezes no papel higiênico. Onde mais nós encontramos esse formatinho aqui? Ah, nas toalhas, na cozinha, no papel toalha. Este aqui nós já vimos que tem diversos potes. E este aqui? O que você viu na sua casa que é parecido com esta forma aqui? Ah, o filtro do café, de coar o café. Muito bem. O chapeuzinho que às vezes usam nos aniversários, também tem esse formato parecido. E tem algumas tampas que são parecidas. Este aqui, por exemplo, ó, ele tem na cozinha, a gente encontra lá, porque ele vai fazer, né, a decoração às vezes em bolos, né, para quem é confeiteiro. Mas não que a professora seja, mas ela trouxe. Aqui nós temos, ó, uma outra embalagem que lembra aqui a tampinha, ó, que tem o mesmo formato. A face arredondada, tem aquela a base plana, né, circular, e termina no pontinho, né, que é o vértice. Então, semelhante a esse aqui. Então, vejam lá, nós temos duas formas aqui diferentes. Tem aqui, ó, nós fizemos o pescoço do nosso robô. Lembra que no objetivo dizia blocos retangulares? Estava dividido em cubo e bloco retangular. O cubo tem essa característica aqui do pescoço do nosso robô. Por quê? Porque ela tem todas as faces dela com a mesma medida. Os lados todos têm a mesma medida. Então, ela tem uma face quadrada. Essa é uma característica de um dos blocos retangulares que chama cubo. Ele tem um nome especial. O outro bloco retangular, ele pode ser encontrado com tamanhos diferentes. A professora vai tirar aqui, ó, para vocês verem que a embalagem que foi usada de algum produto que a gente usa em casa. Eles têm o mesmo formato, a mesma forma. O que diferencia o tamanho ou às vezes a posição que eu coloco. Aqui eu posicionei esta caixa, ó, de maneira que ficou mais larga, né? E aqui a altura ficou mais curta. O que aconteceu? Indiferente disso, a característica do bloco retangular, ela tem dois lados maiores iguais e dois lados menores iguais. Eles são paralelos, mas não se preocupe com essa informação que a professora está passando. Mais tarde a gente vai saber tudo isso. Então, são faces retangulares. Dois lados maiores iguais e dois lados menores iguais. Aqui, ó, é a mesma característica. Dois lados menores iguais, dois lados maiores iguais. De propósito, eu coloquei assim, ó, para vocês verem que esta aqui, ó, está com os lados maiores na horizontal. E esta aqui está com os lados maiores na vertical. Então, com posições diferentes, mas o formato é o mesmo. É bloco retangular. Então, esse aqui também bloco retangular. E aqui o nosso cubo. A professora trouxe diversas coisas, vamos pensar lá. Na sua casa, pensando lá nas coisas que tem na sua casa. Tem alguma coisa que você vê aí na sua casa que tem este formato de bloco retangular? Pense lá. Olha que legal, você percebeu que a geladeira da sua casa lembra este bloco retangular? Ótimo! O fogão, ficou fácil de perceber que o fogão também tem esse formato. O que mais que tem esse formato na sua casa? Diversas caixas de sapato, caixas de creme dental. Inclusive a professora trouxe lá uma caixa
para que a gente percebesse que as caixas de creme dental também podem ter esse formato do bloco retangular. Então, são características. Inclusive, trouxe diversos materiais que tem na minha casa. Você pode encontrar aí na sua casa também coisas semelhantes, parecidas com as formas que nós estamos trabalhando aqui. Vejam lá. Caixas, a professora disse que tem formatos, tamanhos, posições diferentes, mas lembram o bloco retangular. Então, vamos colocar aqui. Às vezes a gente gosta de ganhar um presente bem bonitinho, arrumadinho, e ele vem numa caixinha, lembrando um bloco retangular. Então, aqui tem uma caixinha, uma embalagem de presente. Não se preocupem que o presente não está aqui, mas ela lembra um bloco retangular. Nem vou contar o que era o presente. Muito bem, tem outras coisas que a gente compra, alguns eletrônicos, que vêm em caixas que também lembram o mesmo formato, um bloco retangular. E este aqui é uma embalagem de remédio, ou poderia ser um creme, que tivesse o mesmo formato. Tem na casa da gente diversas embalagens assim. Ela lembra um bloco retangular? Um cubo? Ah, não, então ela vai estar parecida com a cabecinha do robô que nós fizemos aqui, ó, que tem uma face circular e duas planas, né? Ó, uma base arredondada e duas bases aqui, ó. Vamos, planas, circulares e a face arredondada. Ele tem a mesma característica. Aqui a professora trouxe também uma embalagem, né, que tem um instrumento aqui de trabalho de algumas mães, alguns pais que usam a fita métrica para o seu trabalho. Ele vem às vezes numa caixinha e olha o formato da caixinha. Ele também tem a mesma característica da nossa cabeça, do nosso robô lá. As duas faces planas, circulares e a face arredondada. Embalagens, nós temos diversas embalagens. Aqui também tem uma embalagem que poderia ser de um perfume, de um shampoo, às vezes uma garrafa até de água. Ah, bem lembrado, uma garrafa d'água tem muitas vezes esse formato, que é bem característico desse aqui. Olha lá, as pessoas que usam a maquiagem, né, tem alguns embalagens que lembram formas também parecidas, semelhantes com as representações que nós temos aqui. Esta aqui que tem essa face arredondada e ela termina num pontinho, que nós já descobrimos que ele tem um nome, vértice, e que a base dela é circular e plana. Ela é muito parecida com o chapeuzinho do nosso robozinho lá do início. Vamos colocar próximo. Tem mais um aqui, né, parecido com o mesmo, vamos colocar lá. A professora trouxe aqui alguns dadinhos. Às vezes nas aulas de matemática nós usamos os dados, às vezes para algum jogo nós usamos os dados, e o dado tem um formato parecido com alguma das formas que estão aqui. Olha, é um bloco retangular que tem um nome específico, diferenciado, que é o cubo. Muito bem, todos os lados iguais, as faces quadradas. Eu trouxe algumas tampinhas. Tampinhas é fácil da gente encontrar em casa. Tem umas maiores, umas menores, mas o formato geralmente das tampinhas, tirando do frasco do esmalte que nós já vimos, ela tem esse mesmo formato, que tem as bases, né, circulares, planas e a face arredondada. Então, ela está parecida ou lembra a cabecinha do nosso robô. Aqui eu trouxe um brinquedo, né? Então, aqui, ó, um brinquedo que também tem característica ou lembra uma das formas que nós usamos para construir o nosso robô. Qual é? Ótimo! Ele lembra aqui, ó, as faces quadradas e todas com a mesma medida dos lados, né? Então, tá aqui, ó, junto com o pescocinho. Não vimos nada no robô que lembrasse esta forma aqui. Vocês conhecem? Reconhecem alguns brinquedos que nós temos com este formato? Olha, ele também é uma das formas que nós vamos ver aqui durante esse nosso momento de aula. Eu trouxe aqui diversos tamanhos diferentes, ó, que nós usamos para brincadeiras diferentes. E essas daqui não são formas como a nossa primeira, da pontinha, nem com a face, ó, circular com duas
bases, né, circulares planas. Não lembra este aqui, ó, com os dois lados maiores e dois menores. E aqui também não com todos os lados iguais. Então, aqui uma outra forma. A professora, durante o tempo que ela estava conversando com vocês, ela já foi contando alguns nomes. Porque estava muito fácil na cabeça da professora, mas para você às vezes não é muito fácil. Então, nós vamos relembrar esses nomes e vamos comparar com as formas que nós separamos aqui na bancada. Você me ajuda aí? E eu vou contando para você o nome de cada uma das formas e que trazem a semelhança com os objetos que nós vimos aqui. Você lembrou de mais alguma coisa que tem este formato que nós vimos por último aqui? Este formato de uma face só circular, sem nenhuma das faces planas? Ah, a bola que você joga futebol? Ah, então você pratica algum esporte? Isso é muito importante também para manter a nossa saúde. Outros jogos também, que podem ser utilizados bolas diferentes. Ótimo, uma boa lembrança. E lá na escola, quando às vezes a gente tem aula com o globo, vocês vão ver que o globo que representa a Terra, ele também lembra esta forma, a representação dele, certo? Então são observações que a gente vai tendo. Ah, então você viu que a sua cabeça também tem uma forma meio arredondada? Olha que legal, então ela também lembra nossa forma aqui da bola, que nós vamos já descobrir qual é esse nome que nós trazemos para esta forma. Vamos ver lá? Vamos começar com a forma do chapéuzinho, que nós vimos lá no começo, que ela tem a base plana, que lembra um círculo, essa face arredondada e termina aqui no pontinho, no vértice, o encontro dela. Que nós vimos que o filtro de coar café, quando eu abro ele tem uma forma parecida com essa, lembra esta forma, que o chapéu dos aniversários também lembram esta forma, e que alguns utensílios que nós temos, como o esmalte, a tampa de alguns esmaltes lembram esta forma aqui. E algumas maquiagens, nós vimos isso na bancada. Esta forma, ela recebe um nome. Este nome é cone. Então, quando eu tenho um objeto que tem este formato, que lembra essa representação, ele é o cone. Qual das formas que nós separamos, qual grupo que nós separamos aqui na bancada, que lembram ou que tem semelhanças com o cone? Vamos lá, olhando aqui. Então, eu vou colocar ele aqui, ó, próximo das formas. E aí, nós vamos organizando as nossas formas de maneira com que a gente vê que eles são semelhantes e que ocupam funções, né, diferentes. Eu vou encontrar em lugares diferentes. Então, aqui tem algumas representações do cone, algumas formas que lembram o cone. Depois, nós vimos também uma forma parecida, ou que lembram esta forma aqui. Vejam lá, ó, uma, duas faces planas, com a característica circular, que lembra um círculo, e aqui a face arredondada, facilita a rolar. Mas, o que importa para nós agora, nesse momento, é aquele nome que nós vimos lá no objetivo que nós estamos alcançando nesta aula hoje, que é o cilindro. Então, aqui nós temos esta forma, todos os objetos que nós lembramos, que lembra esta forma, lembram um cilindro, ok? Então, vamos ver lá na bancada quais são os objetos semelhantes ao cilindro. Olhem aqui, os frascos, né? Alguns remédios, algumas embalagens. Aqui, ó, nós vemos lá os cilindros no rolinho do papel higiênico, às vezes no papel toalha, e muitas tampinhas têm essa representação do cilindro. Então, eles lembram a forma do cilindro. Então, veja que nós já vimos dois nomes aí, o cone e o cilindro. Só esses tinham no nosso objetivo? Não, tinham mais alguns nomes. Vamos ver lá. Vamos pela ordem que nós estamos na bancada, olha lá. Vamos lembrar dos blocos retangulares. Este é um bloco retangular. Lembrem-se que nós dissemos que ele pode estar em posições diferentes, ter tamanhos diferentes, mas a característica dele vai ser sempre muito semelhante a este formato. Dois lados maiores, iguais, e dois lados menores, iguais. Então, um bloco retangular. O bloco retangular é mais fácil da gente observar nas coisas que a gente tem em casa.
Então, nas embalagens, alguns móveis da nossa casa tem esse formato do bloco retangular. Então, vejam lá, cone, cilindro, bloco retangular. Só que os blocos retangulares tem um que tem uma característica diferenciada e que recebe um nome especial, porque ele tem todos os lados iguais. Qual é ele mesmo? O cubo. O nosso cubo, ele tem todos os lados iguais, a mesma medida. A mesma medida em todas as faces e cada face, todos os lados têm a mesma medida. Então, aqui nós temos um cubo. Cubo é fácil da gente identificar, porque normalmente os dados que a gente utiliza nas brincadeiras, às vezes nos jogos, eles vão lembrar este formato aqui do cubo. Há algumas coisas que nós temos em casa. Observe aí na tua casa, às vezes até umas caixinhas de presente vêm no formato de um cubo, como foi o caso do pescocinho que nós usamos no nosso robozinho. Ele tem o formato do cubo e é uma embalagem que pode ser colocado alguma coisa dentro. Tanto é que ela está aberta, mas as faces dela têm a mesma medida. Então, nós temos aqui 2 cubos. E o cubo mágico, né, que às vezes a gente usa para desafiar ou para treinar aí o nosso raciocínio com o cubo mágico. Ele é um objeto assim que dá para treinar muito, porque a gente tem que colocar todas as cores ou montar a figura no lado correto. E ele também tem essa característica de todos os lados iguais. Temos também um objeto que não fez parte do nosso robô, mas que estava dentro do nosso objetivo como uma das formas geométricas, que seria a esfera. Então, ela tem o formato de bola. A gente normalmente diz, é uma bola, mas agora a gente já sabe que ela tem um nome específico dela, que é a esfera. Tem alguns objetos, algumas coisas que a gente utiliza que lembram a esfera, que é o caso de quem gosta muito de esporte, que são as bolas. A bola de basquete, a bola de vôlei, elas têm características diferentes, mas o formato dela lembra a esfera. Então, vocês viram que nós conseguimos identificar as formas geométricas e as características que diferenciam. Sempre que a gente for olhar um objeto, tente lembrar do nome dele. Eu sei que não é muito fácil para a gente lembrar todos esses nomes, mas assim a gente vai aprendendo e vai colocando o nome correto nas formas, certo? O cone, o cilindro, aqui o bloco retangular, o cubo, que é um bloco retangular com um nome específico, porque ele tem todos os lados iguais, e a esfera. Você está prestando atenção? Que legal! Descobrimos alguns nomes novos. É importante a gente treinar essas nossas aprendizagens. Para isso, lembre-se que nós estamos, durante as aulas, fazendo alguns registros no caderno. Vou te dar aí uns minutinhos, enquanto você está ouvindo a professora, para você pegar o seu caderno, abrir o seu caderno na próxima página que vai ser usada. Cuide para não virar mais de uma página do seu caderno, para não deixar nada em branco. E você vai chegar veja qual foi a última atividade de matemática que você fez no seu caderno. Vira a folha com muito cuidado e na próxima você pede para alguém que está próximo de você te ajudar a colocar a data de hoje. Que pode ser que não seja o mesmo dia que a professora está falando com você. Você pode estar assistindo em outro momento. Coloque a data do momento em que você está realizando esta atividade. Lembrem-se lá, na folha do nosso caderno, quando nós pegamos uma página em branco do nosso caderno para colocar a data, vamos ver lá, nós temos que colocar a data na primeira linha que nós vamos escrever. Lembrem-se que tem aquela margenzinha que nós não escrevemos antes dela, sempre depois. A maior nós vamos deixar em branco e vamos começar na primeira linha. Peça para alguém ajudar você a escrever a palavra data e colocar o dia em que você está realizando esta atividade, certo? Com muito cuidado e capricho. Aí você vai olhar no material que você tem aí na sua casa para realizar as atividades e vai separar a atividade que vai aparecer na tela. Presta atenção lá na tela. Esta atividade você vai pegar agora para fazer junto com a professora, certo? Ache bem certinho, pega essa folhinha
E com muito capricho, a professora vai estar lendo e fazendo com você, certo? E como nós estamos fazendo junto, quando termina a atividade aqui da professora, termina a sua também. Combinado? Pegou lá? Ótimo. Pega um lápis. Pega seus lápis de cor. Não importa se você não tem muitas cores. Lembre-se que a professora disse que nós podemos pintar mais fraco ou mais escuro. Nós vamos ter tons diferentes que diferenciam a nossa atividade, certo? E lá na nossa atividade, nós vamos resolver juntos. Marque, tá com a sua atividade aí? Naquela folha que você marcou no seu caderno, depois alguém vai colar para você essa atividade, certo? Alguém vai colar para você lá. Não se preocupe, vai dar bem certinho o tamanho da folha do seu caderno. Marque com um X ou um único objeto que tem forma diferente dos demais. Nós temos 1, 2, 3, 4 objetos. Um tem o formato, a forma diferente. Qual seria? Então, vamos olhando as características. Olha aqui. Lembram-se da figura? Ele lembra uma ou esfera, a bola. Então, já sabemos a característica do primeiro. Vamos olhar o segundo desenho. Puxa, olha só, é uma bola também. Então, lembra uma esfera. Então, nós temos dois aqui semelhantes no formato. Não é o que nós devemos marcar o X, porque nós precisamos marcar o X no que é diferente. O próximo, lembra-se que eu falei para vocês que às vezes na escola nós vamos fazer algumas atividades com o globo e ele tem um formato que, a representação dele que lembra a esfera, lembra as bolas. Então, aqui nós temos 3 que já têm a mesma forma, não tem características diferentes. Opa, nossa quarta figura. Ela tem um formato, uma forma diferente. Tem a base plana, termina no pontinho, lembra o cone. Aqui termina no vértice, lembra o cone. Então, nós descobrimos qual deles é o diferente. O que eu preciso fazer nesta atividade? Marcar um X. X é este formato aqui. A professora colocou aqui em cima da forma para você entender qual é o formato, mas você vai utilizar aqui, ó, o quadradinho embaixo dela para marcar o X. Marcou na sua atividade também? Tinha marcado errado? Não tem problema, você marcou com um lápis, apaga e marca no correto, para que todos fiquem com a atividade correta, marcando na forma diferente, certo? A professora fez vermelho para destacar aqui para você, mas você vai estar usando o teu lápis de escrever. É só isso que tinha nesta folha de atividade? Não, então nós precisamos fazer a outra atividade que está proposta aqui na nossa folha. Pinte da mesma cor os objetos que têm formas semelhantes. Então, eu vou usar cores diferentes. Escolha algumas cores aí. Pode escolher 3 ou 4 cores que eu acredito que sejam suficientes para você realizar a atividade. E aí, você vai procurar as semelhanças. Eu vou escolher também algumas cores de lápis diferentes para que eu possa ir realizando a atividade aqui com vocês. Peguei algumas cores, pode ser que eu precise mais ou menos, depois nós vemos. Vou pegar a minha primeira cor aqui e vou pintar a primeira forma. Escolha uma cor tua e pinta a sua forma também. Importante que não saia para fora do desenho, pinte só no limite dentro do desenho. Percebam que a professora está pintando e correndo o lápis numa direção só, para que a tua pintura fique bonita. Porque se você mudar as direções, ela fica tudo rabiscado. Então, pinte na mesma direção para que a tua pintura fique bonita. Vai pintando o seu aí, não perca tempo. Não perca tempo para fazer a atividade, deixa a tua atividade bem bonita. Não saia para fora da atividade, vai devagarzinho. Ó, a professora pintou a parte de cima um pouquinho mais escura, ela forçou um pouquinho mais o lápis para dar um destaque, uma diferença. E aí você vai aprendendo a fazer as diferenças na sua pintura também. Vejam lá. A outra figura tem a mesma forma dessa? Não, então não vou poder pintar com a mesma cor. A próxima figura, você tem aqui a mesma forma? Não,
Então, você também não pode pintar com essa mesma cor que você utilizou na forma que lembra o bloco retangular. A próxima figura aqui, olha, é um bloco retangular, mas é aquele que tem uma característica diferente, que é chamado de cubo, com todas as faces e os lados iguais. Então, não posso pintar com a mesma cor do bloco retangular. E aqui, também não posso pintar com a mesma cor do bloco retangular. E por último, uma embalagem de biscoito, que nós também não podemos pintar com a mesma cor, porque ela não tem a mesma forma que o bloco retangular. Então, esta cor eu não vou usar mais na minha pintura. Próxima figura, vamos escolher aqui a próxima cor. Como ela tem um formato que lembra um cilindro, eu vou pintar com uma cor diferente. Lembrando que é para pintar só dentro do limite da linha e o lápis correndo na mesma direção para não ficar rabiscado o seu desenho. Isso é muito importante, faz parte do seu capricho. E aí nós vamos cobrindo todos os espacinhos em branco. Se você tem tempo, você pode ir fazendo bem devagar na tua casa e depois caprichar aí na sua pintura, certo? Vamos ver se tem mais algum objeto que tenha este formato do cilindro. Aqui não tem o mesmo formato do cilindro, porque termina com um pontinho vértice, é um cone. Aqui nós já vimos que é o cubo. Aqui também, ó, tá na posição diferente, mas termina aqui, ó, no vértice, no pontinho. E a embalagem de biscoito tem um formato semelhante com o cilindro também. Vou pintar com a mesma cor que eu pintei o copo. Pinta devagar, seu lápis traçando sempre na mesma direção, para que a tua pintura não fique feia. Não mude a direção para não ficar rabiscado e não saia para fora, correspondendo ao limite da sua figura. Como não tenho outro, vamos para uma outra cor. A outra cor, ó, já pintamos aqui, próxima forma, a forma que lembra o cone, termina no vértice. Pinta com bastante capricho, com a cor que você escolheu. Cobre bem os espacinhos. Aqui nós sabemos que não tem o mesmo formato. Aqui está uma posição diferente, mas tem o mesmo formato. Pinta com a cor que você escolheu para o cone. Ok? Capriche bem na finalização da tua pintura, para ficar bem bonita. E a última cor, a quarta cor, ficou uma figura diferente, que é o cubo, que eu vou pintar com a cor que sobrou aqui dos lápis que eu selecionei. Na mesma direção, sem sair para fora, capricha no teu desenho, capricha na sua pintura. Combinado? A professora também depois vai cobrir todos os branquinhos da pintura dela. E no seu caderno, a sua atividade, com alguém te ajudando, vai ser colada e vai ficar desta maneira, aberta na folha, certo? Capricho, bastante capricho. Vamos ver se nós alcançamos o nosso objetivo da aula de hoje? O que nós aprendemos? Hoje nós aprendemos que as figuras geométricas não planas, como o cone, o cilindro, a esfera, o cubo e bloco retangular, têm suas características e podemos encontrar muitas representações que lembram essas formas. E isso nós vimos aqui na bancada e pensamos em coisas que têm próximas a gente. Lembrem-se, a geometria está em todo lugar. Nosso objetivo: identificar as figuras geométricas espaciais pelo nome: cone, cilindro, esfera, cubo, blocos retangulares, que estaria o cubo, né, e o bloco retangular, em diferentes situações. Conseguimos ver todos esses detalhes e semelhanças. E aí, vamos ter uma tarefa para realizar em casa? Sim, para deixar ainda mais claro todo esse conteúdo que nós estamos aprendendo. Qual é essa tarefa? Vamos ver lá? Na tela, nós vemos a tarefa que é: ligue a cada objeto a forma geométrica correspondente.
Vamos ver lá. Temos alguns objetos na primeira coluna e temos as formas geométricas na segunda coluna. Você vai pegar o primeiro objeto e vai ligar até a forma. A professora colocou os nomes nas formas para você ir treinando. Se você não conseguir ler, você pede para alguém te ajudar. Combinado? A professora está aqui, você aí, nós estamos aprendendo e ensinando a matemática. Até a próxima e eu conto com você e a sua participação. Até lá! Vem aí, matemática. Olá, a professora Luzia está aqui novamente para aprender e ensinar matemática com você. Cada semana, cada aula, nós temos algumas novidades e que nós vamos aprendendo coisas novas e revisando outras que a gente já conhece. Toda aula, não importa ser de matemática ou outra disciplina, nós temos sempre um objetivo. Vamos acompanhar na tela qual é o objetivo da nossa aula de hoje. Vamos ver lá? Resolver e elaborar problemas de subtração relacionados à ideia de retirar e separar, utilizando estratégias e formas de registros pessoais. Então, nós já sabemos que nós vamos estar envolvidos em situações em que nós precisamos ter alguma resposta na situação proposta. Combinado? Vamos prestar atenção. Hoje eu trouxe um colega nosso, um amigo, para começar a nossa aula. Um amigo do homem. Vamos ver lá uma história que a professora vai ler aqui e você vai acompanhar aqui na bancada o nosso personagem da história. Vamos ver lá? Aqui nós temos o Fred, um cãozinho comilão. É esse o título da nossa história. Fred é um cachorrinho muito querido por todos no bairro. As crianças vizinhas que o conhecem, quando passam em frente à sua casa, param para brincar um pouco e fazer um carinho no Fred. Ele é um cãozinho muito brincalhão. Ele brinca com os entregadores que batem no portão e é bem amigo dos seus donos. Por isso, ele cuida da casa durante o dia e a noite. Esse cachorrinho é bastante guloso. E para manter a sua saúde, ele come durante o dia 9 ossinhos sabor carne, que são os seus prediletos. Um dia, seus donos iam ficar o dia todo fora da casa. E para que Fred pudesse comer, colocaram em seu potinho de comida os 9 ossinhos de uma vez só. Vamos conferir com a professora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ossinhos. Brilhou os olhos de Fred, mas ele sabia que todos aqueles ossinhos correspondiam à sua alimentação do dia. Mas eram apetitosos. Então, Fred pensou: vou comer um só. Ficando quantos ossinhos lá no potinho do Fred? Vamos ver lá. Se ele comeu um, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ficaram 8 ossinhos no pote. Ele deu uma voltinha pelo jardim, passou de novo no pote dos ossos e pensou: mas são do meu sabor predileto. Eu vou comer só mais um. E ficaram quantos ossinhos no pote? Tinham 8. Agora ficaram, vamos ver lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu comer mais um, não fará tanta diferença. E não é que o danado comeu mais um ossinho? E agora ficaram quantos no potinho? Vamos conferir lá. Tinha 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ossinhos no potinho. Antes mesmo dele sair de perto do potinho, bem depressa, ele comeu mais um. E agora? Ficaram quantos ossinhos no potinho do Fred? 1,
2, 3, 4, 5 ossinhos. Ele mesmo pensava, foi até o portão, deu uma voltinha e voltou ali próximo da latinha, do potinho de comida novamente. E agora? Acho que vou comer mais um. Ficou quantos agora? Vamos ver se você acertou. Você disse que ficou 4. Vamos ver lá. 1, 2, 3, 4. A felicidade dele era tão grande que ele comeu mais um. E agora ficaram 1, 2, 3. Ficaram 3 ossinhos, mas o cheiro estava tão bom e ele estava tão feliz que ele comeu mais um. E agora ficaram no potinho somente 2 ossinhos. Aí ele pensou e resolveu comer mais um. E aí ficou no potinho somente um ossinho. Aí Fred ficou feliz, porque agora ele tinha exatamente a quantidade certa do seu alimento, que era um ossinho, sabor carne, o seu predileto. E aí ele foi faceiro se despedir dos seus donos lá no portão. E deixou um ossinho no seu potinho. Vamos ver lá então? Quando nós vimos a história de Fred, nós percebemos que ele tinha uma quantidade de ossinhos no início do dia, antes dos seus donos irem sair. E aí o que aconteceu com os ossinhos que o Fred tinha? Ele começou a comer um de cada vez. E a quantidade inicial dele foi diminuindo. Então ele foi retirando um osso de cada vez e a quantidade dele diminuiu. Vamos ver aqui, ó. Ajuda a professora. Vamos colocar os ossinhos do Fred aqui na bancada novamente para nós. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ossinhos o Fred tinha no potinho dele no início da manhã. Aí o que aconteceu? Ele pensou que se ele comesse um só, retirou um e ficaram, ó, ele tinha 9, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Aí ele comeu mais um e aí o que aconteceu? Tinha 8, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dos 7 ele comeu mais um e aí ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tirou mais um, ó, tira um, a quantidade que eu tenho diminui. 1, 2, 3, 4, 5. Agora a quantidade que eu tenho aqui são 5. Mas se eu tirar um, a minha quantidade mudou e ficou menor. 1, 2, 3, 4. Tirando mais um, a minha nova quantidade, 1, 2, 3. Tirei mais um, minha quantidade agora, 1, 2. E quando ele tirou, mais um, ficou somente um, que era o seu alimento daquele momento. Ele ficou feliz, mas ele já tinha comido todos os outros, retirado da sua quantidade. Então agora, você vai pegar o seu caderno de matemática, com muito cuidado, vai ver a última atividade, que foi aquela colada no seu caderno, vai virar a folha e na próxima página em branco do seu caderno, você vai começar a registrar. Vamos marcar esses ossinhos do Fred lá no nosso caderno e ver como ficou a quantidade? Vamos juntos? A professora vai fazendo aqui, você vai fazendo na sua casa. Pega o seu caderno, pede ajuda para alguém que está próximo, colocar a data de hoje que você está realizando essa atividade. Não importa se é o mesmo dia que a professora ou os colegas estão fazendo. Importa que é o dia que você está fazendo a atividade. Vamos lá? No nosso caderno, nós vamos colocar lá a data, que você vai pedir para alguém te ajudar. Lembrem-se que ela vem sempre nesta direção contrária da nossa margem, a palavrinha data e o dia de hoje, que alguém vai estar ajudando você a colocar aí no seu caderno. Certo?
Agora nós vamos pular uma linha em branco no nosso caderno e na próxima linha você vai registrar quantos ossinhos o Fred recebeu naquele dia pela manhã. Eram 9 ossinhos, o seu predileto. Vamos colocar lá. Vamos representar, para não desenhar, nós vamos representar cada ossinho por um risquinho. 1, 2, vai fazendo junto com a professora e contando. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, nós temos aqui os 9 ossinhos que o Fred recebeu pela manhã. Só que aí ele foi comendo, né? Então, vamos ver lá. Primeiro, nós vamos aqui, ó, pulando uma linha em branco. Quantos são? 9. Vamos registrar o número que representa esta quantidade. Lembrem-se lá, ó, comecei a fazer um número, faço a bolinha, a voltinha, desço e encosto ali. Ele tem que ficar um número bem traçadinho lá no seu caderno. 9. Como ele vai comer 1, então nós vamos usar o sinal da subtração, que é menos, que é um risquinho. Daí lá, ó, eu vou riscar o que ele comeu. Não vamos apagar para você poder ter registrado a quantidade total. Então, vamos riscar ali, menos 1. Então, eu vou colocar aqui o número 1. Lembre-se lá, sobe, desce, sem tirar o lápis do papel, para ficar um número bem bonito. Igual. Sinal de igual nós fizemos na aula passada lá, ó. Igual, um risquinho em cima do outro. Então, 9, tirei 1. Ficou quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ficaram 8. Desce, faz a volta, corta no meio e termina juntando as partes do número. Nada de fazer duas bolinhas, certo? Agora eu tenho uma nova quantidade. Essa nova quantidade é 8. O número que eu tenho agora total é 8. Então, eu vou registrar ele aqui na linha de baixo. Descendo, fazendo a curva, cortando e encontrando lá em cima. Se eu estou fazendo uma retirada, porque ele está comendo, o sinalzinho da conta é o sinal de menos, da subtração. Colocou lá? E aqui em cima, na minha quantidade, vai sair mais 1 que ele comeu. Risca lá mais 1. Vou colocar o número 1 que eu risquei lá em cima. Igual. Quantos ficaram? A minha nova quantidade agora. Vamos contar lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Minha nova quantidade, 7. Agora eu tenho uma nova quantidade aqui, que são os 7 que ficaram aqui. Eu vou pegar esta nova quantidade e vou copiar aqui na minha linha de baixo. Vou pro ladinho, desço e corto no meio. Lembrando sempre que os números são bem traçados e bem elegantes. Menos, porque eu vou retirar mais 1 que ele comeu aqui em cima, ó. Tirei 1, vou registrar aqui, ó, menos 1. É igual. Tá fazendo junto com a professora? Se tiver atrasadinho, vai fazendo, vai chegando junto com a professora. Devagar nós vamos estar com o caderno com toda a atividade registrada, certo? 6, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, agora eu tenho uma nova quantidade, que é o número 6. Traçando bem bonitinho o número lá. Fez? Ótimo. Agora eu tenho uma nova quantidade, que é o 6. Então, vamos colocar ele aqui na linha de baixo do caderno. 6. Menos, que é o sinalzinho, porque ele está comendo os ossinhos. Vou cortar aqui, ó. Comeu mais 1. Então, menos 1. Igual. Quantos sobraram lá? Qual que é o meu novo total? 1, 2, 3, 4, 5. O número 5, ó, vai pro ladinho, desce e faz, ó, que nem o número 3. Todos os números são muito elegantes, muito capricho. Minha nova quantidade, 5. Vou repetir ela aqui na linha de baixo. Vamos juntos? 5. Menos, vai comer mais 1. Ó, eu vou riscar lá em cima, você também, risca aí. 1 sobe, desce, não importa se ele ficou meio tortinho. Logo, logo você vai estar escrevendo bem como a professora. Igual. Qual é o meu novo total? Quantos ficaram? 1, 2, 3, 4. Eu desço, vou pro lado, subo e na mesma linha eu desço. Nada de fazer 2 risquinhos lá, tem que ficar um só.
4. Esse 4 é o meu novo total. Vamos copiar aqui, ó. 4. Menos, ele vai comer mais 1. Então, eu vou lá em cima no meu total e risco mais 1. Se eu risquei mais 1, vou pôr aqui o número 1. Ó, o número 1 a gente fez bastante vezes, então já tem que estar saindo melhor. Igual. Meu novo total. 1, 2, 3. Ó, o 3. Faz uma curvinha no meio da linha, vai, novamente uma curvinha. E olha para o lado da margem, para não fazer, porque senão vira uma letrinha, não um número. Então, temos um novo total, 3. Ó, vou fazer de novo 3. Faça também junto com a professora. Tem que estar bonitinho o teu caderno lá. Menos, vou riscar mais 1 lá em cima. Você já riscou? Tá muito rápido. Vamos devagar. Menos 1, ó. Igual. Meu novo total, ó. Tirei 1, ficou 1, 2. Ó o número 2. Desceu, fez a voltinha e foi pro ladinho. Número 2. Número 2 é um pouquinho mais difícil de fazer, mas treinando você vai logo, logo tá fazendo bem bonito. Esse é meu novo total. O que eu vou fazer com esse número? Vou copiar na linha de baixo, muito bem. Ó, meu novo total é 2 ossos. Menos, porque eu tô tirando o que ele comeu. Ele comeu mais 1, ó. Qual é o meu novo total? 1. Vou registrar o número 1. É igual a quanto? Quanto que sobrou aqui agora? 1, que era o que ele ficou feliz, porque era um ossinho que ele precisava. Quando eu termino o meu registro da atividade, lá no meu caderno, essa próxima linha eu vou deixar em branco, e a linha aqui de baixo eu vou pintar, vou deixar ela colorida para separar a minha atividade. Essa linha colorida, cuide para não sair fora da linha quando você estiver pintando, certo? Bastante capricho. Combinado? Vai pintando a sua linha, a professora pinta dela bem rapidinho aqui também, para nós deixarmos igual a nossa atividade. Como a linha da professora é um pouquinho maior que a de vocês, a professora pinta com giz de cera. Mas você pode pintar com lápis de cor, se quiser com giz de cera também, só cuide para não sair fora da linha. Isso aqui já é um treino para você deixar teu caderno bem caprichado. Certo? Muito bem. Agora que você terminou de fazer lá, quem está terminando, com muito capricho vai terminando, vai escutando. Quem já fez e está prestando atenção na professora, porque tem uns bem rapidinho, vai acompanhando o que a professora está fazendo aqui agora, certo? Nós vamos fazendo junto as atividades e o caderno vai ficando bonito e você vai aprendendo coisas novas. Lembra-se que nós falamos em problemas, que nós estaríamos resolvendo algumas situações, problema hoje, que estavam envolvendo a subtração. Então, vamos ver uma outra situação aqui na bancada, junto com a professora. Olha lá. O que nós temos agora? Nós temos um cordão com algumas bandeirinhas. Neste cordão com as bandeirinhas, vejam lá, nós temos um total de bandeirinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bandeirinhas. Isto? Então, está aqui a representação desta quantidade, o número 9. Menos. Por que será que tem menos e o número 4? Porque tem algumas rasgadas. Vamos ver se as bandeirinhas que estão rasgadas correspondem ao número que foi registrado. 1, 2, 3, 4. Então, foram rasgadas 4. Qual é a pergunta que você precisa responder aqui? Quantas bandeirinhas estão inteiras, não foram rasgadas? Então, o meu novo total são as bandeirinhas inteiras. Vamos ver lá. 1, 2, 3, 4, 5. O meu novo total é igual a 5 bandeirinhas. Viram lá? Muito bem. Então, agora nós temos um novo total. Vamos ver se nós conseguimos resolver uma outra situação. Presta atenção lá. Nós vamos caprichando lá no nosso caderno. Vamos ver uma outra situação aqui na bancada. Temos uma nova situação. O que eu tenho agora aqui? Eu tenho alguns ovos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ovos. Está aqui a quantidade.
o número que representa esta quantidade de ovos. Menos porque eu estou tirando alguma coisa. Por que eu estou tirando? Porque tem alguns que quebraram. Quantos quebraram? 1, 2. Então, menos 2 ovos da quantidade que eu tinha de ovos. Fica igual a quanto? Quanto que é o meu novo total? Só os que estão inteiros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, agora eu tenho um novo total, que é a quantidade 7. Perceberam que tanto aqui nos ovos como nas bandeirinhas, nós tínhamos uma quantidade, retiramos algumas porque aconteceu um acidente, e aqui também, e ficamos com um novo total. Vamos registrar isto aqui no nosso caderno. Como que nós vamos fazer? Então, eu vou lá no meu caderno, a folha que eu estou usando da minha atividade. Vejam lá. Na folha da minha atividade, eu vou fazer o registro. Como que eu vou fazer esse registro? Bandeirinhas. Se eu não vou desenhar as bandeirinhas, eu vou representá-las. Então, aqui eu vou representar cada bandeirinha por um risquinho. Quem lembra quantas bandeirinhas nós tínhamos no nosso primeiro total? Ótimo, 9. Então, vamos lá. Na próxima linha, nós vamos registrar a nossa quantidade. Ó, depois da linha colorida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bandeirinhas. Você fez lá 9 risquinhos representando suas 9 bandeirinhas? Ótimo. Então, vamos pôr aqui, ó, na linha de baixo, nós vamos colocar o número que representa esta quantidade, que é o número 9. Faz o contorno e desce sem tirar o lápis. Aconteceu um problema, algumas rasgaram, então vai diminuir a minha quantidade. Então, eu vou colocar o sinalzinho da subtração, menos. Quantas rasgaram? Quem está prestando atenção e lembra, na bancada, quantas bandeirinhas rasgaram? Isso mesmo, são 4. Para me marcar que são as 4 que rasgaram, eu vou riscar as minhas que estão aqui inteiras, porque ela agora está rasgada. 1, 2, 3, 4. Risquei 4 bandeirinhas rasgadas. Então, menos 4, que é a minha quantidade rasgada de bandeirinhas. Olha o 4, sobe, desce, igual. Qual é o meu novo total? Qual é a quantidade que eu tenho agora? 1, 2, 3, 4, 5. Então, igual a 5. Confere o que nós vimos na bancada? Sim, confere. E nós fizemos um registro de uma maneira diferente para a gente ter essa anotação no nosso caderno. Eram as bandeirinhas e a outra situação? Os ovos. Vamos representar os ovos no nosso caderno também? Qual é a minha quantidade primeira? Quantos ovos eu tinha no início da atividade? Vamos ver lá? Olha, 9, também 9. Os ovos não vamos representar por risquinhos, porque os ovos são mais arredondados, então vamos representar por bolinhas. Vou deixar uma linha em branco para não emendar uma indicação da outra, para quando você puder estudar ou revisar, você possa prestar bem atenção e compreender o que você registrou, junto com a professora. Eu vi que tinha alguém ainda escrevendo os números, então eu estou aqui esperando. Mas vamos juntos. Qual é o nosso registro agora da nossa nova situação? São os ovos. Vamos lá. Ó, 1, 2, 3, 4. Cada vez que eu desenho, eu conto para mim não perder e não fazer a mais nem a menos. Parei no 4. 5, 6, 7, 8, 9. Então, agora eu tenho 9 ovos desenhados. Aí eu vou pôr o número que representa essa quantidade, que é o número 9. Olha só, quantas vezes nós fizemos o 9 hoje? Já tem que estar saindo mais bonitinho aí no seu caderno. Menos, porque quebraram alguns ovos. Quantos ovos quebraram? Se você marcar um risco aqui em 2, não tem problema. Se você marcar no final, também não tem problema. O importante é que você marque 2 ovos quebrados. Escolha quais você vai riscar que estão quebrados. A professora vai riscar aqui do finalzinho. 1, 2. 2 ovos quebrados. Faz o número 2.
Eu sei que o número 2 é um pouquinho mais difícil, mas vai com cuidado, não fica nervoso, que o número no final sai bem parecido. Se não sair bem igual, vai sair bem parecido, certo? Igual, sinalzinho de igual. Quantos ficaram? Nossa nova quantidade, menor agora, mas é uma nova quantidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, agora eu tenho 7 ovos. Eu vou colocar o número da quantidade inicial, menos o que quebrou, igual a quantidade nova que eu tenho, que são 7 ovos. O seu caderno, você pode pintar as bolinhas, pode pintar só as que quebraram, ou deixar pintado as bolinhas que representam os ovos inteiros. Você que vai escolher a forma com que você vai deixar o seu caderno bem bonito. O caderno, no final, quando eu termino a atividade do dia, ele tem que ficar bem bonitinho, ó. Mais ou menos parecido com o da professora, né? Com os registros das quantidades que nós fizemos aqui, ó, as quantidades dos ossinhos e o final da nossa atividade de hoje, de agora, nesse momento que nós fizemos o registro, certo? Acontece que nós fizemos aqui duas situações diferentes e resolvemos aqui na bancada. Então, nós vamos ver agora uma outra situação. E essa outra situação, nós vamos colocar o nosso coleguinha lá, o Fred, de novo aqui na nossa situação. Ele voltou aqui na bancada porque aconteceu que no intervalo do passeio lá, teve uma chuva. E aí, o que aconteceu com o Fred? Ele brincou no quintal e o quintal tinha alguma terra molhada. E aí ele manchou as patinhas dele. E aí quando ele saiu na calçada, ele acabou deixando umas pegadinhas no chão. E aí marcou o piso com as pegadinhas que o Fred deixou. Então ele foi aonde ele andou, foi deixando algumas pegadinhas. Claro que a dona do Fred, né, teve que limpar as pegadinhas. No princípio, ele tinha todas essas pegadinhas marcadas na calçada. Vamos contar junto com a professora quantas são essas pegadas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pegadas, certo? Então, é a quantidade de pegadas que ficou na calçada. Quando ela começou a limpar, as pegadas começaram a desaparecer. Então, sumiu uma pegadinha depois que ela limpou. Quantas ficaram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pegadinhas. Aí, ela limpou mais uma pegadinha. E aí, desapareceu mais uma pegadinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 agora. Ela limpou mais uma pegadinha e desapareceu mais uma. Quantas ficaram? 1, 2, 3, 4, 5. Quando ela limpou mais uma pegadinha, desapareceu mais uma pegadinha. Quantas restaram? 1, 2, 3, 4 pegadinhas. Aí ela limpou mais uma pegadinha, ficou limpinho, mas ainda tem 1, 2, 3. Limpando mais uma, ainda ficaram 1, 2 marquinhas. E quando ela limpou mais uma, ficou apenas uma marquinha. E quando ela retirou, a calçada estava limpa novamente e não tinham pegadas mais nenhuma deixada pelo Fred lá na calçada da casa. Vocês viram que quando foi retirando, foi diminuindo a quantidade. E isso acontece em diversas situações. Vamos ver se você consegue observar essa situação agora aqui, ó. O que nós temos aqui na bancada agora como uma situação? Ó, são aviões, 1, 2, 3, 4, 5. A minha quantidade total, 5. Menos, porque aconteceu que 2 aviões decolaram. Se eles decolaram, eles saíram do aeroporto. Agora eu que pergunto para vocês, quantos ficaram no aeroporto? Quando eu marco, eu estou retirando as quantidades. Então, quantos saíram? 2. Menos 2. Ficaram iguais a quantos aviões agora no aeroporto? 1, 2, 3. A minha nova quantidade, 3.
Muito bem, você está acompanhando. Veja só que situações diferentes vão colocando a gente para pensar de formas diferentes. Mas no final, o nosso raciocínio, o nosso cálculo é muito parecido com o inicial, que são situações de subtração. Vejam outra situação aqui. Eu tenho aqui uma situação. Quantos pássaros estão? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pássaros. Voaram 4 e eu quero saber quantos ficaram no galho. Então, primeiro eu vou ver os que voaram. Ó, 1, 2, 3, 4. Voaram 4. Ficaram quantos no galho agora? 1, 2. Ficaram 2, certo? E isso é bem bacana porque nós vamos treinando aí a nossa forma de pensar e de raciocinar. Vamos ver lá na nossa tela se a gente consegue resolver mais uma situação. Vamos ver lá. Ana serviu algumas cenouras no almoço do seu coelhinho. Então vamos ver lá. 1, 2, 3, 4, 5 cenouras no almoço do seu coelhinho. Ele comeu 3 cenouras. Então vamos ver lá. Vamos desenhar, ó, novamente. 1, 2, 3, 4, 5 cenouras. Vamos pôr lá o número que representa essa quantidade, 5 cenouras. Nós sabemos que ele comeu 1, 2, 3 cenouras. Então vamos registrar lá, 3 cenouras. E agora ele tem um novo total. Quantas cenouras sobrou? 1, 2. Opa, apareceu antes lá. 2 cenouras, registrado a quantidade. Sobrou alguma cenoura? Sim ou não? Sim, nós estamos vendo que sobrou algumas cenouras. Quantas cenouras? 1, 2. Então, nós temos uma resposta agora. Sobraram 2 cenouras. Viram como nós estamos pensando mais rapidinho? Porque agora nós não estamos registrando, só estamos observando e contando lá. Olha lá. No zoológico haviam 1, 2, 3, 4 elefantes. Mas 2 deles foram para outra reserva de proteção ambiental. Quantos elefantes restaram no zoológico? Então, nós tínhamos 1, 2, 3, 4. 4 elefantes. 2 foram para outra reserva ambiental. Então, tiramos dali, riscamos. 2. Agora, nós temos um novo total. 1, 2. 2 elefantes. Temos uma resposta. Restaram no zoológico 2 elefantes. Viram lá? Com os desenhos é mais fácil. Em um aquário haviam alguns peixinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pedro deu 4 peixinhos à sua prima. Com quantos peixinhos Pedro ficou? Ele tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquela representação, que pode ser riscos, bolinhas ou desenho. Sabemos que tinha 7 e que deu 1, 2, 3, 4 para a prima dele. 4. Então, agora ele ficou com um novo total. 1, 2, 3, 3 peixinhos. Pedro ficou com 3 peixinhos no aquário. 1, 2, 3. Importante a gente sempre colocar respostas para as nossas situações. O que nós aprendemos hoje? Vamos ver lá? Hoje nós aprendemos resolver e elaborar problemas de subtração, com os significados de separar e retirar, com o suporte de imagens, utilizando estratégias e formas de registros pessoais. Isso nós vimos em várias situações. Algumas nós passamos mais rapidinho, porque nós não estávamos registrando, e algumas a gente foi mais devagar registrando no caderno. E aí, conseguimos chegar no nosso objetivo de resolver e elaborar problemas de subtração relacionados às ideias de retirar e separar, utilizando estratégias e formas de registros pessoais? Sim, porque nós usamos risquinhos, bolinhas, formas diferentes, são os nossos registros pessoais. Tarefa para reforçar o nosso conteúdo de hoje, da nossa aula. Qual seria a nossa tarefa? Vejam lá. Descubra quanto ficou em cada situação. A primeira situação, quantas velas ficaram acesas. Tinha um total, menos a que apagou, quantas ficaram acesas. Tá fácil, só precisa registrar um número lá, de uma quantidade. Quantas bexigas estão cheias?
Então, tem algumas estouradas e algumas cheias. O total é a quantidade que tinha no início, 6, nós já sabemos. Estouraram algumas, tá fácil porque já está registrado. Quantas sobraram cheias? Quantos patos ficaram na lagoa? Então, nós tínhamos lá 7 patinhos, alguns saíram da lagoa, conta lá, marca bem bonitinho e registra a sua resposta. É bem importante que você faça com capricho todas as atividades e cole no seu caderno de uma maneira que não fique muito dobrado, certo? E até a nossa próxima aula de matemática.